Também para essa palestra, como eu disse, são dois palestrantes. Vamos também convidar o Cabo Samir de Oliveira Rodrigues, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que é formado em Direito, pós-graduando em Gerenciamento de Crises, analista de inteligência policial com diversas especializações na área. Com os senhores, vamos receber o Cabo Samir. Senhores, bom dia. Primeiro, quero agradecer nosso amigo Casário pelo convite e a confiança de estar aqui na data de hoje, contribuindo um pouco com o conhecimento e o que o Mato Grosso do Sul vem fazendo desde 2013, frente aos crimes violentos contra o patrimônio. O Casário vai explicar mais ou menos no final como que surgiu o primeiro simpósio lá em Umuarama, essa segunda edição, através lá do nosso curso RISC, no Mato Grosso do Sul, que o Casário foi um dos nossos alunos lá no BOP. Quero agradecer aqui também ao Matias, fundador, junto com o Lucélio, do nosso grupo Alfa Bravo, da qual lá em 2013 eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro na cidade de Uberlândia. E a figura do Matias na minha carreira, a minha carreira tomou um rumo que eu não esperava. De estudo e aperfeiçoamento nessa área voltada ao enfrentamento do crime violento contra o patrimônio. Então, toda a palestra eu agradeço muito ao Matias por ter dado rumo na minha carreira nesse sentido, e eu entendo como algo muito positivo, porque é uma disciplina que a gente consegue salvar vidas dos nossos policiais e também da população. Então, a gente vai falar um pouco da estratégia do Mato Grosso do Sul. O Samir vai falar um pouco sobre o plano de defesa. O plano de defesa ele é complexo, para apenas aqui alguns minutos a gente ter a compreensão completa do que é um plano de defesa, mas a gente vai dar a notícia, falar um pouco do que a gente vem fazendo e que está dando certo. E, ao final, a gente vai passar um pouco do estudo de casos de ocorrência de carro forte na nossa fronteira do estado em 2019. Senhores, o histórico do Mato Grosso do Sul nesses crimes, a partir de 2006 até 2019, na verdade até 2022, essa aqui foi a nossa última ocorrência. Então aqui 2006 a 2008, na modalidade cangaço diurno, ou novo cangaço, a partir de 2012, o cangaço noturno, e aqui em 2013 é o início da nossa doutrina. E as ocorrências que estão com asterisco ao lado são as ocorrências que nós tivemos êxito total ou parcial, ou seja, algum criminoso foi preso ou foi morto em confronto. Então a gente tem aqui o total de 14 ocorrências desde o ano de 2006. É muito? No nosso entendimento, lá no Mato Grosso do Sul, não. Se comparado a outros estados brasileiros, vocês viram aqui a instrução do Shoa, os inúmeros casos dessa modalidade criminosa no país. Então, a gente entende no Mato Grosso do Sul que uma resposta condizente, ou seja, teve prisão, teve confronto, o Estado conseguiu dar uma resposta. Isso aí é um freio para um próximo evento. É também uma prevenção. O ladrão não quer ir num estado que sabe que vai morrer, que sabe que vai ter confronto. Ele vai procurar algo que é mais fácil para ele. E também a partir de 2013, que também foi o início da doutrina, a gente vê como uma das ferramentas os nossos planos de defesa, que a partir de 2015 começamos a realizar simulados. Simulados esses que prepara a tropa ordinária local e a gente dá uma notícia para o criminoso. Não vem aqui na minha cidade, porque aqui a gente tem um plano. É lógico que a gente não diz qual que é o plano, isso tem que estar nas entrelinhas. O criminoso que vai assistir as entrevistas, os vídeos, etc., ele tem que terminar de assistir e ficar com um ponto de interrogação na cabeça.
Ele não pode saber o que a gente vai fazer. E essa é a maior dificuldade que os estados estão tendo. A gente passou em instrução para Alagoas já 3 vezes, né, Samir? A gente tem uma dificuldade na parte de divulgação, de como vai divulgar esse simulado. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Então, senhores, no final a gente vai ter um estudo de caso. Então, a gente tem, do dia 4 de dezembro de 2019, foi a nossa última ocorrência. Essa ocorrência aqui foi uma ocorrência que teve uma resposta condizente da Força de Segurança Pública. Então, 2020 e 2021, a gente já vai para o 3º ano, a gente está fechando 3 anos sem ocorrência de crime violento contra o patrimônio. Então, foi início da doutrina, simulados, prevenção, simulado é uma prevenção, mas também uma resposta condizente à altura, faz com que o criminoso não volte naquele local. Aí, mais ou menos, um pouco do histórico, as ocorrências de 2006 em diante, a gente não tinha doutrina, inexistência da nossa doutrina, porém, nossas cidades que eram atacadas, e até hoje isso acontece, acredito que nos outros estados também tem mais ou menos essa característica, que Lampião já utilizava, é atacar nas divisas e fronteiras e empreender fuga para o estado vizinho, ou para o país vizinho. Aconteceu no meu estado desde 2006, todas as cidades que foram atacadas, que vocês viram ali, a única que não é divisa nem fronteira é a capital, que é Campo Grande, que foi atacada. Mas a gente tem essa característica. E lá em 2006, a gente não tinha doutrina, também a Polícia Militar do Mato Grosso e de Goiás também não tinha, mas a gente começou uma certa integração. Ou seja, os nossos policiais já conheciam os policiais dos outros estados e a gente conseguia operar em outro terreno. Tem a competência de jurisdição? Tem. Só que a ocorrência de 2009, por exemplo, foi uma ocorrência no Alto Taquari, em que os criminosos empreenderam fuga para o Mato Grosso do Sul. E essa ocorrência terminou lá 1 ou 2 semanas após, na cidade de Mineiros, a mais de 100 quilômetros da divisa do estado de Goiás, com tropa do Mato Grosso, com tropa do Mato Grosso do Sul e com tropa goiana. Então, a gente entende que essa ocorrência de 2009 foi um marco para o Mato Grosso do Sul. Essa ocorrência teve êxito, teve morte de ladrão e prisão, dinheiro recuperado, armamento recuperado, apreendido. E a partir de 2009, a gente não teve mais a situação de cangaço diurno no Mato Grosso do Sul. A partir de 2009, está aqui o pessoal do Mato Grosso, o Lucélio, teve uma explosão mais ascendente nessa modalidade, a ponto do BOP lá do Mato Grosso deslocar a equipe de serviço que está assumir o serviço no hangar da Polícia Militar, esperando ter um rouba-banco já para chegar mais rápido. Então, graças a Deus, os ladrões lá decidiram ir para o Mato Grosso e não fazer base no Mato Grosso do Sul. Só que aí, em 2012, Mato Grosso do Sul volta a ser atacado já na modalidade de cangaço noturno, que é uma evolução, e eu vou explicar um pouco mais. Na verdade, eu vou explicar aqui. Então, a gente faz mais ou menos um ciclo, né? Que é o começo de tudo, o ataque ao carro forte. Depois, os criminosos preferem atacar os bancos, na modalidade cangaço diurno, ou somente novo cangaço, porque no banco tem mais dinheiro do que no carro forte. E aí, Lucélio, em 2000 e alguma coisa, Lucélio, vocês fizeram um documento para os bancos para que se aumentasse o tempo de retardo do cofre central. Não sei que ano que foi isso aí, mas foi mais ou menos 2010, 11, 2010. E com isso, o tempo de retardo de abertura do cofre dos bancos, os criminosos demorariam muito tempo de atuação dentro daquela cidade-alvo, fazendo com que desse tempo das tropas policiais das outras cidades chegarem no apoio. Então, com isso, ficou inviável o cangaço diurno. Alguns bancos ainda não têm um retardo longo de abertura do cofre central. Então, a gente ainda vê o cangaço durante o dia. Rio Grande do Sul, lá no Banco Banrisul, ainda tem ataques
a banco durante o dia na modalidade cangaço diurno. E aí os criminosos, com esse entendimento, aqui a força de segurança, né, ou os bancos, a gente criou um antídoto para o veneno, né? O veneno é o roubo, criamos um antídoto. Não é mais possível, não é mais tão fácil roubar o banco durante o dia, e aí o criminoso veio com um veneno maior, que é roubar o banco durante a madrugada, e eu não preciso mais da figura do gerente para digitar a senha do cofre, e eu vou explodir, que é mais fácil. Então, a partir de 2012, Mato Grosso do Sul começa a ser o alvo dessas quadrilhas. E aí os bancos se reuniram e tomaram a seguinte medida, um novo antídoto. Não é mais viável nós estocarmos grande quantidade de dinheiro nos nossos cofres. Toda vez que a gente tem um banco com muito dinheiro, é alvo da quadrilha. Então, vamos criar um padrão. Eu vou chutar um valor aqui, tá, senhores? Mato Grosso do Sul é mais ou menos 2 milhões de reais que um banco pode comportar nas cidades do interior. É lógico que tem alguns bancos que são um número maior, que são custódia. Estou chutando o valor. E a partir do momento que esse banco ele passa esse valor de 2 milhões, ele está super estocado, super encaixado. E o gerente é obrigado a chamar uma empresa de transporte de valor e retirar aquele excedente. Então, vamos lá, se no balanço do dia, o Banco do Brasil, lá de Aquidauana, fechou o dia com 2 milhões e meio. O gerente é obrigado a chamar a empresa de transporte de valor e retirar os 500 milhões que está sobrando. E esse dinheiro vai para onde, senhores? Vai para as bases tesourarias das agências de transporte de valor. Aqui tem representantes aqui de algumas, da Brinks, Protege, inclusive, que estão patrocinando aqui o evento. Então, onde que ficou viável nós atacarem? Nas agências de tesouraria de transporte de valor. E com isso eu tenho maior circulação de carro forte. Teoria da janela quebrada, né? Então eu tenho mais oportunidade de atacar. Inclusive aqui, por isso que eu botei os crimes menores, os ataques a carro forte, o Shoas falou agora, ele serve também para financiamento, para eu adquirir recursos logísticos para fazer um ataque a uma base de valores. Então, senhores, aqui que os criminosos retiravam, hoje, né, 2 milhões em média, mas antes desse antídoto da força de segurança, 5, 6, 7 milhões, aqui, por vezes, eles retiram 50. Matias falou no primeiro dia. Bacabal, Maranhão, se não me engano, foram 300 milhões. Não está certo o valor, mas... Cidade do Leste fala mais ou menos nesse valor também. Então, o bando aqui, eles quadriplicam sua logística, número de criminosos na ação, a média ali entre 40 e 60 criminosos, mas eles retiram muito mais, ou seja, vale muito a pena. Então, senhores, é mais ou menos esse ciclo e evolução da modalidade criminosa. E daí, esses crimes menores, eles servem também para financiar e preparar o terreno para um crime maior. O SAMI tem uma instrução disso, eu botei aqui só para conhecimento, de protocolos de indício. A última ocorrência que a gente teve no Mato Grosso do Sul, que foi dia 2 de dezembro de 2019, o SAMI sabia que ia acontecer alguma ocorrência de carro forte no estado, só que a gente não sabia onde. Mas como que ele descobriu? Através de um protocolo criado por ele, inclusive, tem uma instrução disso, que serve para os estados tomarem medidas, né, tanto na parte de prevenção como na repressão imediata. E aí, senhores, os crimes menores, algumas ações que o Mato Grosso do Sul realizou. Ladrões morrem após troca de tiro na tentativa de furto aos Correios. Então, a gente lá em Mato Grosso do Sul, a gente acompanhou uma quadrilha. A gente teve em 2015, 2016, mais especificamente em 2016, a gente tinha 6 a 7 agências dos Correios atacadas no mês, no estado inteiro. Em cada ocorrência dessa, os criminosos retiravam entre 100 e 300 mil reais, Correios é correspondente do Banco do Brasil, se não me engano não é mais, 100 a 300 mil reais, um colete e uma arma do vigilante que ficava na agência. E chegou um momento que a gente, acompanhando essa quadrilha, operação conjunta com a Polícia Federal,
esses criminosos já não estavam satisfeitos quando chegavam na agência, tinha lá só 100 mil reais. Ou seja, eles já estavam estruturando para um cangaço noturno ou um domínio de cidade. A gente fez uma tentativa ali nós temos umas 3 ou 4 ocorrências de flagrante dessa modalidade criminosa, só que o crime não parava. A estatística continuava a mesma. Até que essa ocorrência aqui foi a última ocorrência contra os Correios no Mato Grosso do Sul. Então foi, cadê a data aqui? Acho que foi 31 de janeiro de 2017. Então essa ação a gente considera que é uma ação de repressão contra essa modalidade, mas é uma prevenção dos crimes violentos contra o patrimônio. Que a gente não deixou essa quadrilha criar raiz para virar um bando de cangaceiros ali noturnos ou até... Uma outra operação conjunta com a Polícia Federal, crimes patrimoniais, em conjunto com o BOP e Polícia Federal, 14 eventos criminosos de uma quadrilha que furtava farmácias, principalmente Drogazil, não sei se tem Drogazil no Paraná, Drogazil e mercados. Então eles retiravam ali 80 mil reais das Drogazil nos finais de semana, e eles também já estavam estruturados para fazer bancos. Fizeram 2 bancos, Cicobi e Sicredi, inclusive em Campo Grande. Então essa quadrilha já estava preparando um cangaço noturno. E aí, com a ação junto com a Polícia Federal, foi aberto um pique ali pela Polícia Federal, com o nosso apoio, e a gente conseguiu prender essas quadrilhas. Então, a gente entende que essas ações elas são preventivas. E, senhores, o que faz a prevenção? Primeiro, mostrar-se preparado para o enfrentamento. São os simulados de plano de defesa. Vejam ali que eu botei mostrar-se. Eu não preciso estar preparado, mas eu preciso, pelo menos, me mostrar preparado. Se o criminoso olha a reportagem, olha os nossos vídeos, o ladrão imediatamente lá na cadeia, o mentor do domínio de cidade, o mentor de cangaço noturno, ele tem acesso a esses materiais. Então, se a gente mostrar para eles que a gente está preparado, já é uma prevenção. Não precisa a gente ser. É lógico que o ideal é a nossa tropa ordinária estar preparada. Então, vou dar um exemplo. Dourados, a gente teve em 2000 e... Chamei o celular ali também. Vou para a água, Luciano. Então, em 2018, se eu não me engano, nós tínhamos 2 dados de inteligência que a nossa cidade, lá em Dourados, ia ser atacada num domínio de cidade. Tá? O alvo, a Serete ou a Brinks daquela cidade. 2 dados de fontes diversas, distintas. E Dourados não tinha um plano de defesa. Através desses dados, nós não conseguimos evoluir para chegar na quadrilha, ou em alguns dos criminosos. Então, diante disso, para não morrer policial e também a população não sofrer risco, nós decidimos fazer um simulado de plano de defesa em Dourados, mesmo sem ter um plano de defesa. Então foi um teatro. Chama a imprensa, chama a Globo, Record, etc. A gente disse que Dourados tinha um plano de defesa e 2 dias após chegou de uma das fontes que os criminosos desistiram de fazer a ação porque Dourados estava preparado para caso a quadrilha atacasse aquela cidade. Beleza, senhores? Então, mostrar-se preparado, mas o ideal é a gente estar preparado. Os crimes menores, então a gente tem que ter cuidado com os crimes menores que financiam o cangaço noturno ou domínio de cidade. E também o que causa prevenção é uma primeira resposta condizente. Então, as ocorrências que têm solução, vocês viram ali das 14 ocorrências que o Mato Grosso do Sul teve de cangaço noturno ou cangaço diurno desde o ano de 2006, apenas 3 delas não foram solucionadas. O ladrão sabe disso. Tá? E aí, senhores, em 2013, a gente começou a aplicar no nosso RISC, que é um curso que o BOP da PMMS aplica para as unidades da Polícia Militar. É o curso que tem o nome de Resposta Imediata em Situações Críticas.
uma semana de instrução, tem instrução de tiro, abordagem, armamento, e a gente inseriu a primeira intervenção policial nos crimes violentos contra o patrimônio. Por que a gente inseriu isso aí? Porque lá em 2013, 2 policiais nossos foram lá roubar conhecimento com o Pacolo e com o Lucélio e trouxeram a ideia de primeira intervenção e planos de defesa. E o Mato Grosso do Sul comprou essa ideia e nós inserimos no nosso curso. Ou seja, a gente divulgou para a nossa tropa. Hoje a gente tem mais de... Esse antigo, a gente está... A próxima edição vai ser acho que mês que vem, estamos na 53. Mais de 1.600 agentes formados. E a gente convida policiais de outros estados e outras corporações também para fazer parte do corpo de alunos. Por quê? O plano de defesa, ele é bem feito quando tem integração entre as instituições. Então, vocês vejam aqui que tem agente da Bolívia, do Paraguai, Guarda Municipal, PMPR, ali, o risco em Mundo Novo, teve policiais ali do militar de Guaíra, do Mato Grosso, PRF, Polícia Federal, Polícia Civil. E com isso, desde 2013, a gente vem divulgando a nossa doutrina e dizendo para o policial o que ele deve fazer se a cidade dele for atacada. O que ele pode, o que ele não pode fazer. Com isso, senhores, a gente salva vidas. A primeira mensagem, a primeira mensagem que a gente dá para o policial é: não se morra. Não vá para frente da agência que você vai morrer, porque o bando se preparou para fazer o ataque. A logística de armamento deles é muito maior. Então, é a primeira notícia. Tá? Isso a gente teve uma resistência muito grande lá em 2013, 2014, 2015, porque nós somos policiais. Como é que a gente vai dizer para o policial, lá naquela época, assim, ó, não vai para lá? Isso era um tapa na cara do nosso policial. A gente tem sangue azul, né? Nós temos sangue azul. A gente quer resolver ocorrência. Então, com o histórico de algumas ocorrências no Brasil, a gente veio convencendo os nossos policiais de que não é interessante o confronto durante a ação. E aí, em 2015, a gente começou os simulados nas cidades que a gente estava aplicando o nosso curso RISC. Aí algumas fotos, Costa Rica. Em 2015 também a gente teve uma participação mais ativa no Palfa Bravo. Em 2015 conseguimos a obrigatoriedade dessa disciplina de primeira intervenção dos crimes violentos contra o patrimônio nos cursos de formação de soldado, cabo, sargento, oficiais. E em 2016 a inclusão nos cursos operacionais da PMMS. COESP, CAT, PATAMO, Choque, Força Tática, curso de policiamento ambiental, dentre outros. Então, a gente vem mudando o comportamento e a cultura policial. Por mais que aquelas cidades não tenham plano de defesa, mas o policial sabe o que vai fazer se aquela cidade for atacada. Então, a gente trabalhou primeiro na mudança de comportamento e cultura policial, antes de escrever uma determinação, um POP, uma diretriz, goela abaixo, porque os senhores sabem, tem vários policiais militares aqui, policiais rodoviários, policiais federais, sempre tem uma determinação superior, grande parte não é cumprida porque não tem a compreensão do operador lá da ponta. Então, a gente decidiu, antes de publicar e divulgar e determinar as ações que os policiais deveriam fazer, a gente preferiu mudar o comportamento e a cultura policial. E lá no Mato Grosso do Sul foi difícil, por quê? Porque nós não éramos... a nossa estatística é baixa, ou seja, fomos poucos atacados. Toda cidade que a gente vai aplicar o risco, dizer para o policial o que tem e o que não fazer, a cidade que já foi antes do caos. E isso a gente teve muita dificuldade, por quê? De convencer as nossas autoridades do que a gente estava fazendo era importante. O simulado engloba toda a rede de estrutura de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Guarda Municipal, Polícia Civil. Então, dá um trabalho gigantesco e a gente tem que convencer as autoridades para que seja feito, de cada uma dessas instituições. E quando a gente está no antes do caos,
é muito difícil esse convencimento. Então, a gente teve que pedalar bastante para que isso acontecesse. Mas hoje, aqui para o público do Paraná, hoje a própria tropa da PM do Paraná, e acho que também da Polícia Civil, e acho que também a Polícia Rodoviária Federal, que trabalha aqui no Paraná, a nossa tropa hoje pede por um plano de defesa. Ou seja, isso aqui é pós-caos. Então, hoje, os senhores estão no terreno fértil para que tudo isso que o Mato Grosso do Sul fez desde 2013 seja feito em tempo recorde, porque o terreno hoje é propício. E a gente foi convidado lá em Arapiraca e agora, recente, em Maceió. Fizemos o simulado lá em Arapiraca, em Maceió, Maragogi e Delmiro Gouveia. Dourado estava lá ainda. Senhores, vou passar um pouco aqui de alguma integração. E o que eu vou falar agora, o Sami vai complementar depois no esmiuçando o que é o plano de defesa. Alguma integração nossa. Teve o roubo aqui ao carro forte da Brinks, na Bolívia, na cidade de Roboré, 120 quilômetros da nossa fronteira. Os policiais bolivianos descobriram, através de inteligência, essa chácara em que os criminosos estavam homiziados. Uma base avançada, vou explicar mais para frente. Uma base avançada. Os policiais bolivianos se agruparam, mais ou menos 80 homens, e resolveram adentrar nessa chácara à noite. Aqui nessa janela aqui já tinha uma .50 e os outros criminosos com 762. Resultado, 5 policiais bolivianos alvejados por disparo de 762. Um deles ainda em estado vegetativo em Santa Cruz, os outros 4 já recuperados, já estão trabalhando. E o sargento Rojas, ele tinha feito o último risque na cidade de Corumbá, que os nossos policiais do BOP foram lá ministrar a instrução. E o Rojas, pós-evento que os criminosos empreenderam fuga para o mato lá atrás, o Rojas falou para o comandante dele que o BOP do Mato Grosso do Sul tinha uma doutrina de enfrentamento ao crime violento contra o patrimônio, uma doutrina para adentrar a mata e etc., cerco, bloqueio, e a nossa tropa foi chamada lá em Porto Soares, e em uma reunião ali de 4 horas, a nossa tropa conseguiu explicar para as autoridades aqui da Bolívia o que tinha que ser feito nesse pós-cenário. Cercos e bloqueios, fixos e volantes. E 2 dias após, eles conseguiram, através das barreiras, prender aqui o Mariano Tardelli. Nome falso, na verdade, é o Marialvo Antônio da Silva, PCC, desde a década de 90, São Paulo, ladrão de banco. O Shoa falou dele aqui. E, após isso, os policiais bolivianos foram no Mato Grosso do Sul e nós aplicamos um curso para eles lá de 1 semana e meia, se eu não me engano, aí pormenorizado sobre planos de defesa, cerco, bloqueio, etc. Outra integração que teve, e eu vou falar muito que as ocorrências elas se resolvem muito na coleta de dados, que todos os palestrantes falaram isso aqui, coleta de dados, busca de inteligência, ganho de inteligência. Eu digo que se a cidade não tem plano de defesa, ou nada foi feito para impedir a fuga dos criminosos, quebrar o planejamento de fuga, o que vai dar certo é a coleta de dados. E essa busca de coleta de dados, ela tem que estar inserida no nosso plano de defesa. Quem que vai buscar os dados? Onde que eu vou buscar esses dados? Quais são as fontes de conhecimento que eu tenho que ir? Então, tudo isso aí já tem que estar no nosso plano de defesa. Isso aqui foi uma escola para a gente. Alto Taquari foi atacado em 2017. Toda vez que alguma cidade do Mato Grosso é atacada ali próximo da divisa com o Mato Grosso do Sul, nós vamos em apoio. Por quê? Porque toda vez que as nossas cidades foi atacada, o Mato Grosso também nos ajudou. Eu vou dar só um exemplo. Sonora, em 2015, foi atacada pós-ocorrência. Nenhuma viatura da Polícia Militar em condições, todas elas metralhadas, bloco de motor furado, pneu furado, nenhuma viatura da Polícia Civil em condições de rodar. Quem que estava no terreno do Mato Grosso do Sul? 3 equipes do BOP, 2 equipes do Garras da Polícia Civil e uma equipe de força tática da cidade de Coxim. Rondonópolis,
com o Coronel Cândido, o comandante na época lá, da Rotan, se eu não me engano. Ele mandou 15 viaturas para trabalhar em Sonora e eles ficaram lá 3 semanas, inclusive atendendo ocorrência 90 para a gente. Fazendo bloqueios, fazendo barreiras e ajudando a nossa Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Então, toda vez que tem alguma ocorrência lá no Mato Grosso, próximo à minha região, nós também vamos ajudar. Essa ocorrência foi na Caixa Econômica. Após 5 ou 6 dias, barreiras montadas, não se tinha notícia nem do rumo que os criminosos tinham empreendido. Não se tinha nada. Policiais lá de Rondonópolis deslocaram em apoio. Tinha mais de 80 policiais empregados nessa missão. Todo dia à noite, uma reunião com o Comando Regional do Mato Grosso. E numa das reuniões eu sugeri para o comandante regional lá, do BOP Mato Grosso do Sul, como estava trabalhando em outro terreno, fora da nossa jurisdição, para a gente fazer coleta de dados. Aí a minha equipe ficou encarregada de deslocar os hotéis, imobiliárias e materiais de construção, postos de combustíveis. E a equipe do nosso sargento J. Barbosa, outra coleta de dados em outros locais. Materiais de construção, venda de chip telefônico, celular e etc. E naquela manhã seguinte, a tropa do Mato Grosso do Sul, na manhã do dia seguinte, no posto Ipiranga, a minha equipe conseguiu identificar uma caminhonete que foi utilizada no roubo, abastecendo no posto Ipiranga. Na carroceria dessa caminhonete tinha um botijão de gás. Esse cidadão ele vai pagar lá na conveniência, ele compra um chip telefônico, paga o combustível, entra na caminhonete e vai embora. Aí já era próximo da hora do almoço, a gente saiu do restaurante, na frente do restaurante tinha essa revenda de botijão de gás. Nós fomos lá nessa revenda, mostramos a foto para o dono, falou assim, essa caminhonete que veio comprar esse botijão de gás, e o cidadão lá falou assim, aproxima a foto para mim, por favor. Eu aproximei a foto, esse botijão de gás é da marca tal. Só quem vende esse botijão de gás é o seu João do Mercadinho. Vamos lá no seu João do Mercadinho. Antes de abastecer a caminhonete, ele foi lá, esse criminoso, comprou um saco de pão, mortadela, 6 refrigerantes, o botijão de gás e passou no cartão de crédito. Esses dados, como ocorrência na Caixa Econômica Federal, competência da Polícia Federal, nós pegamos esses dados, entregamos para a Polícia Federal, que 3 ou 4 meses depois conseguiu botar a mão nos criminosos, através de um botijão de gás, senhores. Então vocês veem que 80 policiais empregados em bloqueio, barreira, etc., o que deu certo foi a coleta de dados. Em várias ocorrências aqui no Brasil a gente vê isso. DNA, o próprio Maguina, né, foi preso por causa um dos fatores foi a corrente que ele comprou numa loja de materiais de construção na cidade vizinha, que foi alvo. E aí o doutor André convidou a gente, né, André, para fazer uma palestra lá em Piumhi, que é a sua cidade, em 2018, foi isso? 2018. E lá para aquela tropa policial militar de Minas Gerais, nós conversamos ali 2 dias e meio e ensinamos mais ou menos como que se faz um plano de defesa, o que pode fazer, o que não pode fazer. E algum tempo depois, eu não lembro que ano que foi essa ocorrência, doutor André, a gente teve a notícia, eles mandaram para a gente de que o plano de defesa que eles fizeram deu certo. Então vejam lá, os militares que se encontravam de folga, utilizaram seus veículos particulares, conforme o plano de contenção, eles deram esse nome lá, não deram plano de defesa, plano de contenção pré-definido, foram para a saída da cidade, de Guaxupé, e aí teve a ocorrência, ladrão de banco morto, parte do dinheiro recuperado, armamento recuperado. Beleza, senhores? Então, estou dando algumas notícias de que dá certo. Tipos de fuga. Falei de base avançada. Tipos de fuga utilizados pelos criminosos depois da ação. Ou eles vão para algum acampamento, geralmente isso aqui era utilizado no cangaço diurno. Os criminosos preparavam uma área de mata, uma área que pega celular, já deixavam ali redes de garimpeiro, alimentação, kit primeiros socorros, kit higiene.
local que é próximo de água. E eles ficavam nessa área de mata até a operação policial se acabar. Geralmente 2 ou 3 dias, o Shoa falou aqui. Só que aí o Mato Grosso aplicou uma doutrina nova, que hoje acho que o Brasil inteiro utiliza a doutrina do Mato Grosso, inclusive o Mato Grosso do Sul, a doutrina de patrulhamento em ambiente rural, de patrulha em ambiente rural. Com isso, vários criminosos morreram em confronto com o BOP do Mato Grosso. Acho que mais de 60, né, Caseiro? Mais de 60 ladrões de banco morreram em área rural. E aí os criminosos decidiram não utilizar mais essa modalidade de fuga. Simples, o ladrão quer morrer. Retração contínua ou contramão. Roubam a cidade A, empreendem fuga para a cidade B. Direto. Contramão. Rouba a cidade A, com os veículos utilizados, vou em rumo à cidade B, abandono o veículo, troco por veículos que não foram utilizados na ação, volto para a cidade A e vou para a cidade C. Geralmente, nessa volta, ainda cruza com a equipe policial. Então, geralmente, eles utilizam isso aí, a gente vê as fotos das ocorrências pós-roubo, né, dos veículos abandonados em área rural. Geralmente, acontece uma contramão conjugada com o que é utilizado hoje, que é uma base avançada. A base avançada é uma chácara, um rancho, uma fazenda que os criminosos já compraram ou alugaram e elas vão servir para o planejamento ou né, a fuga após ocorrência. Senhores, domínio de cidade. O Samir vai falar aqui, ó, 40% do dinheiro subtraído é utilizado em outro crime. Já temos dados aqui no Brasil de uma cidade que ia ser alvo de domínio de cidade, na Serete, no Penhor, Nordeste brasileiro. Os criminosos gastaram 10 milhões de reais no planejamento de um ataque. 10 milhões de reais. Eles compraram 2 fazendas, fizeram pista clandestina, galpão para comportar 40 veículos e não fizeram roubo. Não deu certo, por conta de uma ação preventiva. Então, senhores, o plano de defesa ele é emergencial, né? É uma resposta emergencial. Eu tenho que preparar o plano de defesa, deixar pronto para ele ser utilizado. Quando que eu vou utilizar? Quando a cidade é atacada de surpresa. A gente não tem dados de inteligência. Se eu tenho dados de inteligência que uma cidade vai ser atacada, daí eu vou preparar a minha operação. Aí eu já não utilizo mais o nosso plano de defesa. Ok, senhores? Então, o plano de defesa ele é emergencial. Eu não tenho conhecimento que a cidade tal vai ser atacada. Foi uma surpresa para nós. Pós-evento é gerenciada pelo BOP, doutrina de gerenciamento de crise, então a gente utiliza toda a doutrina de gerenciamento de crise. E a gente tem ainda uma doutrina interna para o enfrentamento, que é o cerco volante, barreiras, conduta de patrulha, etc. Então, senhores, hoje eu digo que em grau de importância, o nosso plano de defesa, com simulado, é lógico, ele é preventivo, como diz o Matias, é política de direitos humanos. A gente está falando para o ladrão lá, não vem roubar aqui. A gente está preservando vidas, tanto dos nossos policiais, como do criminoso, como da população. Ele serve para repressão imediata e ainda, se nada der certo, ele vai servir como subsídio para a nossa investigação da Polícia Civil e da Polícia Federal. Ok? Senhores, agora eu vou deixar o Samir falar um pouco do plano de defesa especificamente, depois eu volto ali com o estudo de caso do... Bom dia. Senhores, muito obrigado, Casar, pelo convite, por ter depositado em nós essa confiança. Quero dizer aos senhores que eu também sou um embrionário aqui no Alfa Bravo, também entrei recentemente, por uma circunstância que obrigatoriamente me colocou numa ocorrência, que sem saber, tive que aprender, e de lá para cá gostei do assunto e venho trabalhando muito sobre isso. Quero fazer um agradecimento especial também ao Matias. O Matias é um grande entusiasta desse assunto.
Eu acho que depois da minha mãe, o Matias é a pessoa que mais me incentiva a estudar, principalmente esse tema. Então, faço aqui o meu agradecimento. A gente vê que nesse ramo existem muitos outros profissionais que não são da segurança pública, que se atrevem a dar opiniões, né? Então, atitudes como a dele convida pessoas como eu e de todos os senhores a ser doutrinários e buscar conhecimento nesse assunto. Senhores, antes de começar, eu vou ter que desconstruir aqui alguns conceitos para depois construir algo maior. Infelizmente, existe muita confusão. Vou até sair da frente. Pessoas têm como sinônimo plano de defesa e plano de contingência. Senhores, não é a mesma coisa, e eu vou explicar. O plano de contingência, ele é algo muito maior. Ele é quando o plano de contingência, ele é para algo que, em determinadas situações, é necessário o acionamento de outros órgãos. Vejam que o domínio de cidades é um dos crimes que consegue, por si só, trazer prejuízo para outros setores da sociedade, não só a segurança pública. Ele vai gerar uma crise social, psicológica, ele vai refletir no sistema de saúde pública. Mas como assim? Imagine os senhores que no domínio de cidades tenham ali 5 pessoas que foram alvejadas por tiro de fuzil, que não vieram a óbito. Será que o sistema de saúde daquela cidade, principalmente cidade pequena, tem aparato para socorrer 5 pessoas alvejadas de fuzil? A gente já começa a pensar sobre isso. Então, um crime já vai gerar uma crise lá na saúde. Se não tem, qual que é a cidade mais próxima? Se levar, dá tempo de socorrer ou não? Então, vejo que o setor de saúde também tem que estar preparado. Quando eu falo de plano de defesa, senhores, esse é o remédio que nós temos para atacar uma crise na segurança pública. O nosso plano de defesa não vai resolver o problema da saúde. Então, entendam que cada um desses itens compõe uma célula, que cada célula dessa tem que ter o seu plano de defesa, enfim, a denominação que quiser. Por exemplo, uma crise na saúde. Todos nós ainda estamos aí no finalzinho, né, da pandemia. Qual foi o plano de defesa usado pelo governo? A vacinação. Foi uma crise ou não foi? Sem dúvidas, né? Então, eles utilizaram esse plano de defesa. Imagine uma crise ambiental, nós que somos do estado do Pantanal. Fogo no Pantanal altera o bioma, altera a produção de carne, de leite, de alimentos como um todo. É uma crise ou não é? Qual que é o mecanismo que eles vão usar para superar essa crise? Inclusive, na última seca que teve policiais de Minas, Rio de Janeiro, montaram uma força-tarefa para apagar o fogo lá. Então, senhores, percebam que a metodologia aplicada por cada setor desse, reunidos, resume-se no plano de contingência. Então, teve uma crise lá no setor de transporte, greve dos caminhoneiros. A gente que trabalha com inteligência trabalha muito nisso. O pessoal da PRF também acredita. Vai afetar outros setores ou não vai? Com certeza. Então, vejam, senhores, que no domínio de cidades, ele talvez seja o único evento na área criminal que afeta outros setores. Só que, qual que é o detalhe aqui? O prejuízo social, ele é muito maior. A gente sabe que pessoas que são feitas de refém, por exemplo, têm uma crise durante muito tempo, né? Até estava conversando aqui com um colega da Brinks que levou um tiro. Ele falou, rapaz, eu fiquei uns 3 dias sonhando e tendo pesadelos. Agora imagina o terror. Não vou nem mais entrar nesse mérito de tanto que foi explanado aqui. Imagina o terror que é um domínio de cidades. Então, senhores, a partir de agora eu vou atacar somente aquela célula, plano de defesa, que é a metodologia que nós temos para atacar a crise na segurança pública. O Matias iniciou a fala dele falando sobre isso. Não vou me ater a questões jurídicas, a discussões nesse sentido. Lembro que o Coronel Souza acabou de dizer que eu tenho elaborado aí alguns protocolos. E eu vou dizer para os senhores como que eu cheguei nisso. É muito perceptível, senhores, que
As forças de segurança pública como um todo só vão atrás dos indícios depois que aconteceu. Aconteceu aqui no Paraná, né, a morte do cabo Ranieri. Do que adianta depois que ele morreu a gente ir lá atrás de câmera, ir lá atrás de vários outros indícios depois que aconteceu? Então, eu estudando essas ocorrências, que todas que tiveram no Brasil, não todas, né, mas a grande maioria, eu pude perceber isso, que num determinado momento existe um interesse depois do fato. Foi dito aqui, pelo Matias, e eu reforço, a cogitação não é punível. A preparação depende, né? Só se constituir um crime autônomo. Vejam que tem um sino lá na cogitação. Eu sou analista de inteligência já há 5 anos. E talvez essa qualificação me fez abrir os olhos para essa fase. Senhores, é nessa fase que nós temos que começar a agir. Porque o ladrão, ele não é um fantasma. É inadmissível o que aconteceu em Araçatuba, por exemplo, que na preparação esse pessoal não tinha deixado vestígio. E esses vestígios não estavam ali a todo momento. Só que, lógico, não estou aqui para criticar a instituição, não. Mas estou querendo dizer o seguinte, que pessoas com capacidade, com certeza, teriam detectado algo suspeito. Então, percebam, senhores, que é mais importante, principalmente eu que trabalho na Polícia Militar, que tem essa função preventiva, que é atacar essas 2 primeiras fases, mesmo que não constituam crime, vai nos levar a uma ação muito mais exitosa. E principalmente quando não acontece. Os senhores devem estar se perguntando, para ele estar aqui, ele deve ter participado aí de mais notícias de roubo a banco. Graças a Deus, nunca tive num cenário como esse. E eu não acho isso ruim. Pelo contrário, eu acho isso bom. Porque eu consegui, usando uma série de metodologias, de impedir que aquilo acontecesse. Mas como? Trabalhando, senhores, entre a cogitação e a preparação, porque o ladrão vai deixar vestígio. E é atrás disso que a gente tem que ir, não depois que acontecer. Foi explicado aqui várias vezes como que funciona a rede criminosa, as funções, mas eu elaborei esse gráfico e acho que assim, na cabeça dos senhores, talvez fique até melhor de se concretizar. Senhores, o alto escalão, que é onde parte a ideia inicial, onde o dono, aquele cara que encomenda o valor, o bem, né, dinheiro, várias outras coisas. É importante dizer que não rouba-se somente dinheiro, né, tem coisas que valem mais que dinheiro. Então, ali estão os cabeças. É a partir deles que existe todo o corpo que vem depois. Os homens do segundo escalão, eles vão trabalhar no planejamento, na cooptação e recrutamento de pessoas, inclusive funcionários públicos, né? A gente sabe, infelizmente, que existe muitos policiais envolvidos nisso. O terceiro escalão recebe essa classificação porque ele é dotado de pessoas que têm uma qualificação específica. Não é qualquer pessoa que opera um drone, não é qualquer pessoa que monta um explosivo, um all blaster, por exemplo. Enfim, outras tecnologias que são utilizadas. Aconteceu em Araçatuba, um fato que até então era desconhecido, né? O laser, o acionamento remoto através de tablet ou celular, ligados a um explosivo. É qualquer pessoa que faz isso? Então ele tem que ter uma capacitação. Senhores, nesse tipo de crime não existe amador. Aqui não é lugar para amador. Na escalada do crime, na meritocracia do crime, que já foi explicado aqui, não tem um cara que está entrando no crime hoje, vou roubar um banco. Não é assim. Então ele passa por todo um processo. E aí é lógico que, a depender do alvo, a organização, lá os cabeças vão contratar essas pessoas do terceiro escalão. E, por fim, o quarto e maior escalão. São esses, infelizmente, que a gente consegue ver. Todas as imagens que os senhores tiverem ou buscar no YouTube, os senhores vão ver somente pessoas que estão nesse grupo. Que é os homens da contenção, é o pessoal arrombando. Matias disse isso bastante também. E aí, senhores, entra aqui algo muito importante, que esses aqui, por vezes, vão trabalhar lá nas primeiras fases. Cogitação e preparação. Grupo de olheiros. É crime, por exemplo, um vendedor de picolé na frente do Banco do Brasil, fazendo levantamento. Não é crime, mas ele pode estar sendo um olheiro. Mas como que eu vou saber isso? É lógico que a gente não tem tempo hábil para explicar isso, porque essa instrução nossa demora no mínimo 3 dias, para explicar toda a metodologia, a construção do plano de defesa. Mas, enfim,
são pessoas que só vão atrás deles depois que acontecer, pode ter certeza disso. E depois a equipe de resgate, nós vamos falar melhor sobre isso aqui lá na frente. Façam essa analogia do que eu acabei de dizer lá em cima. O alto escalão são os cabeças. Aí vem o segundo, terceiro e quarto escalão. De acordo com o Gary Becker, era um economista, hein? Não era especialista em segurança pública. Lembra que eu falei? Pessoas que opinam? Então, talvez é um espaço que nós ainda não ocupamos. Por isso que eu fiz esse agradecimento especial ao Matias, que ele é chato, né? Tem que dizer isso. Mas felizmente é uma pessoa que motiva. É uma pessoa que pega na mão, vai estudar para você entender melhor. Então, senhores, vejam que na teoria de Gary Becker, o criminoso ele faz uma escolha racional. Ele não vai roubar por roubar, aleatoriamente. Ele vai fazer uma série de análises. E vejam o contrassenso. Nós, de segurança pública, nós não selecionamos o nosso criminoso. Muitas vezes, a gente vai estar focando aqui no quarto escalão, que são aqueles homens que estão aqui na parte de baixo, que são os mais visíveis. Se a gente tirar esse quarto escalão, vai acabar a organização ou não? Não vai, porque muito em breve ela vai ser regenerada. Se a gente tirar o terceiro escalão, vai acabar ou não? Não vai acabar, ainda vai persistir. Agora aqui, né, a ideia do garrafão, do peito para cima, aí já melhorou, né? Mas vai resolver? Não vai resolver. Então, senhores, por questões óbvias, nós temos que focar aqui, ó. É aqui que tudo acontece. E aí existe, foi falado aqui muito bem ontem pelo coronel, esqueci o nome dele aqui do Paraná, Puglia, né? Puglia. A questão do atirador designado. Aquela técnica adicionada à seleção de alvos, a neutralização seletiva de alvos, talvez seja um remédio eficaz para acabar de vez com essa organização. Igual, acho que foi o Uchoa que falou, né? Por que ele está roubando? Porque ele não morreu. Então pensem nisso, pensem nisso. Não vamos parar de focar nisso aqui, ó. Isso aqui a gente está dando tiro no nosso próprio pé. Nós temos que ter, foi falado aqui também, a seleção dos 10 mais, né, os 10 mais perigosos. É importante fazer isso dentro do seu estado, porque às vezes o criminoso do meu estado às vezes não oferece risco aqui para o Paraná ou para outro lugar. Então é importante que os senhores, talvez, se não existe esse estudo, que pensem nisso, que vai acontecer uma escalada. Se os senhores não monitorar, não cortar as pernas e os braços antes, lógico, no bom sentido, né? Vão subir para as cabeças. Essa, senhores, é uma das principais, lógico, não é a única, não é a principal característica, porque sem dinheiro nada disso acontece. Parem e pensem. Até um nóia que rouba fio de cobre, por exemplo, ele tem que investir no alicate para cortar o fio, é ou não é? E no rouba-banco não é diferente. A diferença é que aqui o investimento ele é muito maior. Então, descapitalizar talvez vai resolver o problema? Não, porque se o dinheiro não for vir de rouba-banco, ele vai vender droga, ele vai roubar outras coisas, mas o dinheiro é um fator preponderante. E aí nós temos aqui alguns dados. Alguns colegas me cobraram em relação a isso. A gente vai estar desenvolvendo um estudo que vai explicar isso aqui. Como que você chega nesse percentual, né? Está em fase de estudos, é lógico, igual eu disse, mas são dados reais. São dados que mostram aí, senhores, o investimento que eu acabei de dizer. Sem investimento, um crime desse não acontece. E aqui está os gastos. Em dólares, tá? Barret, 46 mil. Segundo Barret, enfim, 99 mil. Falta 27 mil. Dólar. De onde que vão tirar esse dinheiro? Lembrem-se que se essa ação for bem sucedida, lá o cabeça ele vai retornar esse dinheiro. Ele vai investir no próximo ataque. Pessoal do Paraná, os demais, alguém já viu esse documento aí?
É um manuscrito de um planejamento de roubo a carro forte aqui no Paraná. Vejam, senhores, que planejamento, não dá para entender ali, carro forte explosivo. Junho, de 5 a 10, dia de abastecimento, né? Das 10 às 10h30. Ou seja, tem alguém na frente da agência dando conta dessas informações, né? Tem ou não tem? Tem. Já deixou indício ou não? Já deixou. Aí aqui vem a previsão logística, 2 motos na ação, 5 pistolas, 1 carro na ação, 2 fuzis. Aí eles começam a descrever as funções, né? Motorista 1, Kaique, 1 pistola, linha de frente. Motorista 2, Matheus, pistola. Carro, pila, 1 APT. Aí vem aqui, ó, as funções. A fuga, rota 1, saída sul. Não dá para entender isso aqui. Sem inteligência, apoio 1. Rota 2, saída leste, Jordão. Rota 3. Então, senhores, vejam que o criminoso está estudando. 6 meses, 1 ano, 2 anos estudando a rotina do alvo. Não faz da noite para o dia. Detalhe importante, troca de carros e reparação do armamento. Eles estão prevendo que eles vão atirar bastante ou não? E esse fenômeno aqui explica o que o Coronel Souza acabou de dizer, do fenômeno contramão. Aconteceu em Criciúma, né? Foi Criciúma que eles usaram ambulância, um carro de lixo, usaram um carro de lixo no aeroporto, no roubo do aeroporto em Campinas. Enfim, é um indicativo ou não? Aí vem a parte do financiamento, do investimento. R$1.000. Terceiro apoio, R$1.000 cada. Aluguel de fuzil, R$5.000, os dois. 2 motos, R$1.000. Carros, R$1.500. Então, eles vão ter que desembolsar aqui, ó, R$20.500. O dinheiro é um fator preponderante para o acontecimento ou não desse crime? Estimativa, R$500.000. Aí eu pergunto, qual o critério que você usaria para saber, para avaliar quanto que tem dinheiro no carro forte? Como você sabe que tem 500 mil ali? Porque tem gente envolvida. Então, senhores, esse detalhe é muito importante a gente dizer. Infelizmente, tem muita gente envolvida. Eu consegui desenvolver algumas técnicas, lógico, não sou absoluto nisso, mas algumas técnicas a gente consegue colocar no plano de defesa para você saber se alguém vazou aquela informação. Porque já pensou, todo mundo aqui, vamos imaginar que todo mundo fosse de uma única instituição e todo mundo sabe o que todo mundo vai fazer. E aí tem uma laranja podre no meio. O plano de defesa vai funcionar ou não? Então, o sigilo e o comprometimento no plano de defesa são 2 fatores importantíssimos. Tá? Então, é igual eu falei, a gente explica isso aqui melhor em outras instruções quando a gente está ensinando a fazer o plano. É que eu não vou ensinar, só estou mostrando como que ele funciona. E a partir daqui a gente começa a atacar o tema propriamente dito. É lógico que é o conceito que nós usamos no MS, tá? Porque às vezes em outros estados, mas a gente não usa essa denominação, enfim. Estou mostrando que o que nós usamos lá. Por que ele diz ali que é ações conjuntas entre os órgãos de segurança? Eu, na minha visão, do Coronel Souza, e acredito que a grande maioria aqui, não é justo, quando a cidade é atacada, atribuir a responsabilidade somente à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Federal. Não é justo isso. Lembra que eu falei? O dano ele é coletivo. Ele atinge as pessoas, mas atinge a imagem das instituições também. Então, nada mais justo do que unir forças. E, infelizmente, senhores, a verdade tem que ser dita. Tem coisas que a PM nunca vai conseguir obter, informações, por exemplo, que a Polícia Civil nunca vai conseguir, e assim por diante. Então, essa integração é importante, para que essa troca de informações, principalmente no pré, ou no pior das hipóteses, no pós-evento, a gente consiga um resultado mais aceitável. Foi dito, serve para evitar confrontos. Essa é a parte principal. Nós vamos mostrar isso na prática. Vejam bem essa imagem. A nossa missão principal é salvar vidas. Nós não estamos dizendo aqui, por mais que eu fiz a menção do corpo humano e que tem que eliminar ali, não nesse sentido, senhores. Naquele sentido é de identificar e neutralizar aquele alvo específico. Só que a nossa missão, senhores, em primeiro plano é salvar a vida do policial. Por quê? Ele que está na linha de frente. Aconteceu aqui aquele vídeo
que o Matias colocou impactante lá de Minas, né? O policial covardemente é morto, falta de conhecimento. Salvar a vida de transeuntes, porque isso aqui é inevitável, né? Pessoas que tenham sido tomadas reféns, funcionários da empresa, né? Acontece. Agentes públicos, tem que fazer colocar aqui uma grande exclamação, porque inevitavelmente vai bombeiro, vai perito, vai delegado, dependendo do banco, vai Polícia Federal. Eles correm um risco, seja no deslocamento, seja no ambiente que está colapsado, porque ali pode existir ainda um explosivo que não foi detonado. E, senhores, principalmente a vida do criminoso. Mas como assim do criminoso? Salvar a vida do criminoso? Imagina os senhores uma troca de tiro aqui no centro de Curitiba, ladrões armados com 762, .50, num ambiente urbano. Vai morrer inocente ou não vai? Então, e aí eu pergunto, como que a gente vai desarmar esses criminosos? Carro blindado, explosivo, armamento de grosso calibre, como que a gente vai desarmar? Nós temos uma metodologia para isso. E a área urbana não é o local ideal para ter confronto. Então, nós conduzimos eles para um ambiente rural e, através de técnica, a gente consegue desarmar. Pode ter certeza que a gente vai desarmar e eu vou provar isso. Se a gente fizer uma análise melhor sobre isso, nós estamos falando aqui de direitos humanitários, que são aqueles previstos em conflitos armados, situações de guerra. Nós não queremos esse conflito na área urbana, porque o criminoso aqui ele está ganhando, porque ele tem um planejamento, e o nosso planejamento é outro. Então, quando a gente conduz ele para um ambiente que ele vai estar desarmado, ele não tem outra opção, a não ser se entregar, lógico, se resistir, vai ter a devida resposta, mas nós estamos preservando a vida dele, porque, de fato, isso acontece muitas vezes. Tanto é que vários ladrões de bancos ali foram presos, voltaram, porque se entregaram, né? O objetivo serve para todas as ocorrências. É lógico que nós fizemos uma metodologia para o pior crime que existe atualmente, que é o domínio de cidades. Mas você pode acionar o plano de defesa em partes, por exemplo. Teve um crime complexo. Eu não sei, mataram um policial, um ataque contra uma autoridade pública, algo muito complexo. Igual, por exemplo, Curitiba é grande. Vocês podem acionar, por exemplo, a parte B do plano de defesa. Bloqueiem tal saída para tal cidade, por exemplo. Você já vai quebrar o planejamento dos criminosos. É uma ação de domínio de cidades? Não é. Mas a metodologia serve também. E aí, como foi falado, identificar a rota de fuga, nós vamos mostrar como isso acontece, e a coleta ou preservação dos vestígios, isso é muito importante. Cabe aqui dizer, senhores, que a criação do gabinete de crise também é algo muito importante. Mas não é por qualquer pessoa, não é constituído pelo mais graduado, pelo mais antigo. Não, ele tem que ser constituído por pessoa que tem o melhor conhecimento em gestão de crise. Adianta, vou falar da minha instituição, colocar lá do meu estado o coronel mais antigo para ser o gestor da crise. Se perguntar o que é um domínio de cidades, o que é um novo cangaço, ele não vai saber. Como que uma pessoa dessa vai tomar uma decisão assertiva? Ele vai mandar a viatura lá para o local do confronto ou não? Ele vai mandar. Então, senhores, às vezes, não estou aqui querendo criar rumores, não. Só quero dizer o seguinte, que no planejamento, já dentro do plano de defesa, tem que estar isso previsto. Hoje, quem aqui de Curitiba, quem que é o profissional que tem mais capacidade em gerenciamento de crise? Igual o coronel Racorte falou, da experiência dele. Ele é um cara certo ou não para estar aqui? E se coloca um cara que não tem conhecimento disso? Vai dar ruim. Só que, senhores, também não é justo ele fazer tudo isso sozinho. Ele precisa de um braço direito. Na verdade, vários braços. Por quê? Lembra que eu falei que vários indicativos vão estar lá na cogitação, na preparação. Se você não tiver aptidão para pegar aquelas informações, tabular elas, não vai servir. Então, senhores, é importante o adestramento, principalmente das equipes de inteligência, expandir a capacidade de entender esse fenômeno e saber o que fazer com as informações, mesmo que elas estão lá no período pré-incidental, na fase de cogitação e preparação. Lógico, isso aqui é um pequeno exemplo. Esse aqui é uma tabulação de uma informação que a gente estava acompanhando no Mato Grosso do Sul. Essa foto resume
acho que mais de 30 páginas de documento, e os criminosos estavam sobrevoando com drone algumas cidades, alguns horários específicos, e aí eu tentei entender. Lembra que eu falei lá, que o coronel falou, eu também reafirmei dos protocolos de indício? O que esse cara está procurando? Porque existem, graças à tecnologia, ferramentas que fazem isso, tá? Antes que alguém pergunte. Existe tecnologia que é capaz de detectar onde está o drone, onde está o controlador, a velocidade, várias informações. Se você pega um dado desse, coloca na mão de um agente que não sabe o que fazer. Então, lógico, isso aqui é só um pequeno exemplo. Por quê? O gabinete de crise vai precisar de pessoas que tenham essa capacidade para interpretar esses dados. Na hora que estiver acontecendo o crime, vejam, senhores, que é algo muito complexo. Ontem, não lembro também o coronel que falou aqui, guarda civil para um lado, viatura tal, não sei para onde, outra viatura não sabe o que fazer. E essa aqui, senhores, talvez apresente aí uma ideia do que fazer. 36ª apresentação que eu faço sobre esse assunto hoje. Por que eu estou dizendo isso? Senhores, inevitavelmente, durante essas apresentações, muitas delas não foi nem para o setor policial, foi para o setor bancário. Fizemos muitas reuniões com os sindicatos rurais das cidades. Nós convidamos pessoas do setor hoteleiro, porque muitas vezes o criminoso, seja ele que está trabalhando na parte do planejamento, ele vai ficar hospedado em algum lugar, ele vai deixar vestígio. E se você não conscientizar esses paisanos, esses civis, de que é importante aquele dado, infelizmente você vai perder esse dado. O dado existe, mas você não sabe onde que está, e se você pegar, não saber o que fazer. Então, senhores, é importante reunião com essas pessoas. Eu não sei se aqui os senhores, né, já fizeram isso, mas é muito importante. E qual que é a importância maior ainda disso? Que eles vão ser os nossos sensores. Já consegui dados, sentado na minha mesa, que se eu mandasse lá uma equipe de polícia caracterizada, melhor que tivesse na cidade, ela não conseguiria aquele dado que eu na minha mesa consegui. Porque estabeleci uma rede confiável de contatos. E esse contato é o dono do hotel, é o dono do posto que fica lá na saída, onde os criminosos podem abastecer, pode recarregar um celular. Isso posto, imaginando que tenha acontecido já o roubo, então aqui o número 1, plano de defesa ativado, equipe de acionamento, repressão policial, é lógico que a gente vai explicar melhor isso aqui, os primeiros interventores, através de bloqueio e barreira policial. E aí, senhores, essa é a previsão para que não fique cada um indo para um lado e indo para o outro. Nessas reuniões é o momento adequado para você dizer, perita, sua importância ela é fundamental, mas em tal momento. Polícia Civil, a sua importância é fundamental. Em tal momento, nós não queremos usurpar a função de ninguém. Porque em alguns lugares que nós apresentamos, eu tive essa impressão de que alguns delegados, principalmente, se sentiram ciumados. Ah, mas vocês vão fazer tudo? Não, nós vamos fazer a nossa parte, só que bem feito. Só que nós queremos que os senhores também façam a de vocês, entendendo a complexidade do problema e também façam bem feito. Porque se cada um fizer dentro do seu quadrado a sua função institucional, a gente vai ganhar muita coisa. Eu elaborei isso é a minha visão, tá, senhores? Ainda isso não está escrito em lugar nenhum, eu elaborei essa engrenagem criminosa, que na minha visão, se a gente pudesse resumir, os criminosos, eles, dentro dessa engrenagem, eles vão atuar nesses 3 eixos. Primeiro, eles vão subjugar as forças, vão lá atirar batalhão, delegacia de polícia, atirar para cima, e eles vão começar dessa forma, vão começar a subjugar. Depois que eles vão começar a subtrair, seja dinheiro, seja preso, enfim. E é fato que eles vão fugir. Se eu não me engano, acho que Matias, se não me engano, Santos, né, que o pessoal roubou e parte ficou na cidade. Eu também não conheço outra ocorrência que eles roubaram e permaneceram na cidade. Então, esse é um fato. E aí aqui, o pessoal de São Paulo está sentado aqui, né? Começa um grande problema, que é a conurbação, né? A emenda de cidades. A gente vai mostrar isso aqui. Que o nosso plano de defesa visa conduzir o criminoso para a área rural. Mas em cidades grandes igual São Paulo, a gente apresentando lá em Maceió,
eu não lembro o nome dele lá, do Sistema Penitenciário Federal, onde estava o Marcoli, falou, tudo isso é muito bonito, mas aqui em Brasília não serve, Brasília não tem área rural. Eu falei, lógico, eu não vim ensinar o plano de defesa, mas tem metodologia que a gente pode aplicar em cidades grandes também, que não dá para fazer, não tem área rural. Como que você vai bloquear na rodovia? Mas tem condições. Então, senhores, o nosso plano de defesa, a gente visa atacar somente isso aqui, ó, é a rota de fuga. Nós não vamos impedir eles de subjugar, nós não vamos impedir de subtrair, agora de fugir, sim. E aí, a partir daqui, a gente começa a conduzir eles para um ambiente que para eles é hostil. Essa imagem aqui resume também as razões da gente não ter enfrentamento. No local da crise, não. Lógico que baseados na lei, o armamento de dotação das polícias, né? Pistola, calibre 12, carabina, no máximo, um 762. Até um colega da Polícia Federal lá em Alagoas falou, mas a PF tem eu não lembro o nome, 380, não sei lá, um calibre. Mas é uma rara exceção, eu mesmo nunca vi. Tenho certeza que muitos aqui nunca operaram, não é um armamento de dotação. E o bandido, como não tem limite, né? Veículos blindados, já começa por aqui. Fuzis, 762, 556 e o grande peso aqui, ó, metralhadora .50, explosivos. Eu pergunto para os senhores, qual polícia do Brasil que tem uma viatura capaz de suportar um tiro de .50? Eu sei que São Paulo até tem algumas blindadas, né? Não tenho a certeza se resiste um tiro de .50. Eu quero acreditar que não. Então, como que a gente vai para o embate, sendo que nessa balança aqui a gente já começou perdendo? Tem metodologia para desarmá-los. Então, senhores, é algo muito complexo. Apesar de eu já falar baixo mesmo, por natureza, mas quando a gente dá a instrução, eu fico até sem voz de tanto que a gente fala, explica e tenta convencer. Aqui os senhores, talvez queiram alcançar esse objetivo, que saiam daqui convencidos de que essa não é a única, talvez não, mas é a mais aceitável solução, que é a criação do plano de defesa. E pelo fato dele ser muito complexo, e essa complexidade também se deve ao envolvimento de outros órgãos. Infelizmente, o brasileiro não é igual ao americano patriota, né? Pelo patriotismo, tem certeza que as pessoas fariam isso aqui com mais excelência. Então, senhores, tem uma grande divisão aqui, ó, equipes de bloqueio e barreira. Isso aqui é um fator fundamental, que essas vão fechar as vias de saída da cidade. Equipes de observação, que é importante, são sensores. Tem pessoa que só vai fazer isso. O plano é tão complexo, muito complexo para quem faz. Eu estou, senhores, 5 anos fazendo um plano de defesa. 5 anos. Não acabei. E sabe quando que eu vou acabar? Nunca. Devido a essa escalada criminosa, eles vão se aperfeiçoar. E se eu fizer um plano de defesa 2 anos atrás, será que eles estão usando as mesmas técnicas ou não? Depois do que aconteceu em Araçatuba, eu fiz uma análise muito crítica do evento em si. E aí eu pude extrair informações, pensar como criminoso, por que ele escolheu isso daqui? Por que ele fez tal coisa? Atualizei meu plano de defesa. A próxima ocorrência que tiver, com certeza eu vou extrair dados que vão fomentar o meu plano de defesa. Então, assim, não achem que fez o plano de defesa, pronto, é isso, acabou. Não, ele tem que ser constante. Então, o comprometimento nesse trabalho aqui também, ele é fundamental. Não é um rol exaustivo, então os senhores podem pensar em outras ideias que eu ainda não pensei, porque esse plano de defesa não é meu, esse plano de defesa é nosso. Lembra que eu falei? Salvar vidas, não é a minha, não é... É a vida de todo mundo. Antes do ataque, pré-incidente. Lembra que eu falei? Ó, preventivo. Lembrar da cogitação e preparação. Tentem o máximo de informações possíveis. A criação do plano de defesa, é lógico. E aí, aqui o Coronel Souza também já entrou no assunto. Nós temos, senhores, que buscar várias informações. Nós vamos trabalhar muito em cima de informações. Visitar hotéis. Nós temos uma resistência muito grande. Aqui, cidades grandes, principalmente, não. Mas cidade pequena, você chega lá, você fala, eu sou o João. Você passa a ser o João. Não exige um documento, não exige nada, você é o João. Esse vestígio, talvez, você já perdeu. Então, quando você faz aquelas instruções com esse pessoal e orienta, pessoal, pega um cadastro, faz um cadastro, pega um documento, se possível, é vestígio. Isso daqui foi o que me fez deduzir que ia ter um roubo a carro forte, que foi o caso Zé de Lessa lá no nosso estado. Um veículo mal estacionado me levou a essa conclusão. Anotações de inteligência, expliquei um pouco sobre isso.
Mapeamento de rotas, nós vamos explicar. Iniciativas junto ao poder público, sistema bancário, também já disse. É interessante, eu vi aqui o juiz, acho que é uma promotora, né? É importante conhecer isso daqui, justamente na hora de julgar, né? Entender as circunstâncias. Durante o ataque, evitar confronto. Acho que nós já falamos isso já umas 10 vezes aqui já. Não se morra. Não dê uma de herói, porque você vai perder. Lembra que eu mostrei a balança? Rotas de fuga e quebra do planejamento, bloqueios. A imagem, senhores, vai resumir melhor isso daqui, tá? O acionamento do plano de defesa da cidade, obtenção de dados, vídeos postados em redes sociais. Isso aqui é muito importante, porque em Guarapuava teve um abençoado lá que fez uma live não sei se os senhores viram, teve um abençoado que fez uma live do momento do roubo. É fonte de informação ou não? Porque às vezes o cara está numa posição privilegiada que você não consegue chegar. Às vezes, até já no campo da investigação, você vai coletar uma informação, um vídeo lá do YouTube que você, como força de segurança, não teria capacidade de saber quem fez e onde está esse dado. Equipes de acionamento, aí aqui a gente já começa a entrar no plano. É uma das mais importantes porque nós criamos uma rede de contato muito ampla na área urbana e na área rural, na área urbana em vários setores. Informar e solicitar apoio de municípios vizinhos. Eu também estou destinando um estudo específico. Senhores, num raio de 150 quilômetros, é interessante vocês fazerem esse contato no ambiente rural, em todos os setores, igual eu falei, hoteleiro, posto de gasolina. Colocar os agentes para mapear e jogar no plano de defesa essas informações. Porque às vezes você vai ligar lá para o sitiante e ele vai te dar informação. Não, realmente, 4 horas da manhã passou 3 caminhonetes aqui correndo, que o cara levanta cedo, né? É fonte de informação. Então, essa rede de contato ela tem que ser muito ampla. Certificar as equipes de serviço para manter distância do local, não deixar aqui a bravura, né? Porque vão ser conduzidos à morte. Reunião em local pré-estabelecido, órgão de apoio. É comum, senhores, que nesses ambientes nós não podemos contar com os quartéis, delegacias de área, porque eles podem estar tomados. No plano de defesa tem que constar isso. No acionamento real do plano de defesa, não conta em ir para o batalhão, porque você corre, ou para a sua delegacia, você corre um sério risco. Então, tem que estar pré-estabelecido um local de apoio, é lógico, com internet, com as condições mínimas de você montar um gabinete. Equipes de observação e coleta de imagens, isso aqui é importante, o recrutamento operacional, a inteligência sabe fazer isso daqui. Não necessariamente você vai pôr um agente seu lá, mas você vai cooptar ali, igual eu falei, um sitiante, um dono de posto de gasolina, enfim. Aqui, podendo ser civis, devem fazer imagens, munir com informações do gabinete de crise. Isso aqui vai ficar mais claro já já. Então, senhores, aqui está o ponto de observação. Aqui pode ser civis, pode ser policiais que moram, conhecem essa região, e às vezes a função dele é só essa. Esse aqui é o nosso segundo objetivo do plano de defesa. O primeiro é quebrar o planejamento, né? O segundo é esse aqui. Então, é importante criar essa rede de contatos somente para observação. Depois do ataque, execução de 5 passos. Isso aqui também é muito relativo, ele é adaptável para a realidade, para as condições de cada um. Bloqueios e barreiras, vou explicar. Rádio patrulha, patrulhamento rural, em toda a área rural, porque nós sabemos que eles vão fugir da cidade. Homens de confiança na central de rádio, atendimento ao Copom. Recentemente, quando nós estivemos lá em Maceió, nós fizemos uma reunião específica com o pessoal do Copom. Ah, teve um disparo aqui em tal lugar. Mas que disparo é esse? É um disparo de fuzil ou de um 32? Tem uma diferença muito grande. Então, o operador lá do telefone, ele tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. É um tiro só? Não, é uma rajada de tiro. Opa, então não é uma ocorrência convencional. Isso aqui nós falamos, né? Divulgação na imprensa. A imprensa exerce uma função também muito importante para divulgar. Quanto mais pessoas souber, eles têm mais condições de dar informações para nós. Passagem de serviço no local da barreira também, justamente para não perder o tato, também foi falado, né? Em algumas barreiras aí, mais de 30 dias, essa persistência ela é fundamental. E aí faço esse questionamento. Qual instituição possui a competência no local do crime? Num ambiente colapsado, igual o Matias mostrou a foto dele lá naquele lugar. Senhores, na nossa visão, a competência, primeiro, seja o GAT, seja uma equipe que tenha a capacidade técnica de desarmar algum dispositivo.
que não explodiu, porque senão tem a chance de ter um outro evento e uma outra morte. Lembra que nós falamos preservar vidas? Então, nesse sentido aqui, enquanto o ambiente não estiver seguro, não é o momento. No ataque de 11 de setembro, morreram 341 bombeiros, 2 médicos. Como que você vai para um lugar que não está seguro? Você vai morrer. Tá? Então, façam essa crítica. Ações de inteligência, isso aqui eu já falei um pouco. Equipes de bloqueios de via, isso aqui vou explicar na imagem, senão não vai dar tempo. Senhores, isso é o que o criminoso faz. Isso aqui resume a questão do subjugamento, né? Eles colocam nós em situações de guerra, e é assim que nós temos que fazer. Se o criminoso bloqueia uma via fazendo isso aqui, por que nós, por segurança, não vamos fazer? Só não vai botar fogo, né? Inclusive, várias pessoas já questionaram isso, mas com qual legitimidade que eu vou pegar um caminhão de cana, de madeira, não sei, vou atravessar na via para bloquear? Existe, senhor, um princípio constitucional que é a requisição administrativa, artigo 5º, inciso 25. Está lá, você como agente público, a gente vê muito isso no senhor americano, né? Estou requisitando o seu caminhão, com o posterior ressarcimento por parte do Estado. Então, a gente tem legitimidade para fazer isso. Imagine os senhores, vamos por aqui uma cidade pequena, está sendo roubada. Nós sabemos que, talvez os senhores, a maioria não sabe, os dias mais propícios para ter domínio de cidades, domingo para segunda. O segundo dia, de sábado para domingo. Os horários, entre as 2 e 4 da manhã. Se a gente for olhar historicamente, são esses dados. O tempo, de 40 minutos, teve roubos que durou, acho que até 3 horas e 5 minutos. Mas a grande média, 1 hora e meia. Senhores, esse é o tempo que nós temos para ativar o nosso plano de defesa. Acionar toda a rede de contato, todos os órgãos que compõem o plano, que já foi amplamente discutido, e as funções já pré-estabelecidas para que a gente possa se mobilizar. É fato que após o roubo, eles vão sair da cidade. Eles vão sair da cidade. Então, a equipe de bloqueio vai se deslocar numa distância segura. Isso aqui é muito relativo, ele é adaptável, de 30, 40, 50 quilômetros. Vão inserir aqui um caminhão, qualquer objeto físico, uma máquina, uma tora de madeira, não sei. Tem que tornar essa via intransponível. O criminoso estudando 6 meses, 1 ano, 2 anos, o crime, a rota de fuga, ele contava com essa via bloqueada ou não? Já visto que ele, com certeza, estudou muito a rota de fuga. Então, ele sabe que isso aqui é para ele. E se ele voltar para trás? É uma pergunta muito recorrente. Historicamente, a gente não tem esse dado. Por quê? Eles sabem que as forças de segurança estão se mobilizando e vão iniciar uma caça. Então, eles não vão voltar. E aí entra o improviso. O que eles vão ter que fazer? Entrar para o meio do mato. O dinheiro pesa, o armamento de grosso calibre pesa, a gente conduziu eles para um ambiente que é hostil, porque ali o cara provavelmente não vai estar com água, não vai estar com comida. Temos dados de inteligência que potencializa esses bloqueios aqui, que você conduz o cara para estar num ambiente que não pega celular, por exemplo. Quebra o planejamento ou não? Fazia parte do plano deles? Dá tempo de pegar um outro carro e contornar isso aqui? Não tem como. A gente já começou a desarmar. Inevitavelmente vão passar a deixar vestígios. E talvez aqui seria um ambiente mais propício para um confronto, né? Preservando as vidas. Para a entrega, né, do criminoso. Então, senhores, o nosso plano de defesa em tese, igual eu falei, é algo muito complexo, a gente não tem tempo hábil, mas resume-se nisso, é quebrar a rota de fuga deles, que já vem amplamente pensado, estudado, mas não faz parte do planejamento deles. Existe um estudo do BOP, que o criminoso em área fechada, em 1 hora, percorre 3 quilômetros no meio do mato. Em 1 hora. Vai baixar a adrenalina, vai dar sede, cansaço. A partir da 2ª hora, ele diminui isso. Ele diminui esse tempo. Ele não consegue mais percorrer 3 quilômetros, ele vai conseguir percorrer 1 quilômetro a partir da 2ª hora. Ou seja, 2 horas, nós temos a certeza de que ele está num raio de 4 quilômetros. 2 horas, 4 quilômetros de onde ele abandonou o carro. Vamos imaginar que eles gastaram 1 hora e meia para fazer, 1 hora e meia para chegar no bloqueio, 2 horas, né? 2 horas no meio do mato. Nós temos a certeza que eles estão num raio de 4 quilômetros de onde eles abandonaram o carro. 4 horas. Dá tempo de chegar apoio ou não? Dos especializados, da aeronave, enfim, do aparato que os senhores tiverem nos seus estados.
Então, para que confrontar na área urbana? Aqui eles já perderam, quebrou o planejamento. A gente torna essa via estéril, porque aqui pode ser alguém feito de refém, né? Então a gente convida ou força, assim que é instaurado esse bloqueio, a equipe que fez isso vai convidar ou forçar todo mundo para sair daqui, e lá na frente vão montar um outro bloqueio, para impedir aquela equipe de resgate que estava aqui, para impedir o movimento contramão, para impedir que uma ambulância venha resgatar o dinheiro, venha resgatar o chefe da quadrilha, enfim. Então, senhores, igual eu disse, é complexo, talvez eu não vou conseguir atender as expectativas devido ao tempo, porque igual eu falei, isso aqui é 3 dias a gente explicando todos os detalhes. Outro ponto importante que nós temos evoluído nos nossos simulados, a gente fala muito em integração, mas nós temos que lembrar das empresas que também são as reais interessadas nisso. Recentemente nós fizemos lá em Três Lagoas, na cidade de qual eu resido, um simulado que contemplou os 3 modais, aéreo, terrestre e fluvial. E a participação, nesse caso foi Protege Brinks, foi muito importante. E aí, senhores, isso aqui acaba convencendo o criminoso. Tem vídeo aí que está rodando nosso, que estão falando que é real. O simulado foi tão perfeito que tem gente achando que é real. E isso confunde o ladrão. Poxa, se eles conseguem fazer igual a gente, eles vão nos sitiar igual a gente faz com eles. Então, nós temos, senhor, que fomentar isso daqui. Ó. Essa participação ela é muito importante, porque as forças de segurança sozinhos não vão conseguir. Esses aqui podem ser sensores. Um vigilante lá da base, da Brinks, da Protege, da Prosegur, pode ver uma movimentação diferente. E aí ele vai te dar aquela informação que eu comentei lá na parte da preparação. E aí eu elaborei esse estudo técnico que comprova que as cidades que tiveram simulado, eu coloquei aqui as 3 maiores do Mato Grosso do Sul, nós estamos falando aqui de roubo comum. Olha a redução, o impacto que um simulado traz numa cidade. Então imagine os senhores, eu fiz um comparativo do mesmo período antes de ter o simulado e depois. Campo Grande reduziu 5,05 de roubos. Dourado 6. Três Lagoas, que é a cidade que eu moro, lógico que esses dados são relativos. E nós aqui também, nós acertamos, depois de ter errado aqui, nós acertamos na divulgação, nós percebemos que quando você divulga, convida vários órgãos, a repercussão é maior. E há uma comoção maior. E isso chega no ouvido do criminoso. Então, senhores, imagine que Dourados reduziu 6% com um simulado. No nosso plano de defesa, a gente prevê uma atualização pelo menos a cada 3 meses. Imagina, a cada 3 meses você fazer, não exatamente um simulado, mas algum ato que vai ser amplamente divulgado, que vai fomentar essa questão do combate ao domínio de cidades e roubos a banco. Então, já pensou, a cada 3 meses você diminuir 6%? 6% hoje, daqui a 3 meses 6% e assim por diante. E isso nós estamos falando só do roubo. Então, esses dados aqui, senhores, são muito importantes, é uma estratégia. Isso aqui é muito mais barato você fazer um simulado, conseguir baixar esses índices, do que talvez manter uma equipe, né, seja na fronteira, não sei. Sai mais caro, pode ter certeza. Então, senhores, igual eu falei, inicialmente a minha fala era essa. Estou aqui à disposição, que não vai dar tempo de esclarecer as dúvidas aqui, mas no período da tarde vou estar aí. Quem tiver alguma dúvida, a gente vai tentar sanar. Senhores, desculpa aqui o volume, tá? Criou a facção Bode Maluco na Bahia, aliou com o PCC, mais de 6 mil membros, foragido do sistema prisional da Bahia e tomou rumo ali para o município de Capitambado, no Paraguai, fronteira com o Mato Grosso do Sul, ali na cidade de Coronel Sapucaia. Então era procurado Matias, Kumer, eu, Tenente Coronel o Carlos, alguns membros do Alfa Bravo, criamos um grupo em 2017 para tentar capturar o Zé de Lessa. E aí em 2017 a gente teve um roubo ao carro forte, não foi solucionado, lá em Amambai. Em 2019, janeiro, teve o roubo ao Sicredi, em Coronel Sapucaia, cidade vizinha ali da fronteira com o Capitambá do Paraguai, local onde Zé de Lessa tinha raiz. E em dia 2 de dezembro de 2019, outro roubo ao carro forte, praticamente no mesmo local. E daí a ocorrência, o desfecho. Local
Local da ocorrência. Aqui é fronteira, Capitambado, Coronel Sapucaia, 60 a 70 quilômetros, a cidade de Amambai, a próxima cidade, Carapó. O ataque ao carro forte foi nessa região. E aí, senhores, os criminosos empreenderam fuga rumo a Amambai. Essa região de fronteira não tinha um plano de defesa ainda. Mas, como eu disse no começo da palestra, os policiais já sabiam o que fazer. E a Polícia Ambiental, ela fez um bloqueio aqui a 5 quilômetros antes da entrada da cidade de Amambai. A Polícia Rodoviária Estadual, um outro bloqueio aqui na entrada de Aral Moreira. E a PM e a Polícia Civil de Coronel Sapucaia, um bloqueio aqui na entrada da cidade. Isso sem ter o plano de defesa. A foto mais aproximada, o roubo ao carro forte lá em cima. Aqui os criminosos perceberam o bloqueio, abandonaram a caminhonete, um dos criminosos empreendeu fuga para o mato, os outros criminosos roubaram um veículo C4, abandonaram as vítimas e retornaram para o outro sentido. Ali a foto mais aproximada, Polícia Militar Ambiental, o bloqueio deles, caminhonete abandonada, Rio, região de mata, um criminoso ali, vítimas abandonadas. Aqui o bloqueio, essa foto é depois, mas esses dois caminhões estavam atravessados um de frente para o outro, bloqueando a via. E o criminoso lá embaixo, vindo nessa direção, já percebeu. O criminoso sabe que aquilo ali é para ele. Aí o BO da Polícia Ambiental, explicando lá que o caminhão no meio da pista, os criminosos perceberam, abandonaram o veículo, roubaram o veículo C4 e tomaram outro rumo. E lá na Polícia Militar Estadual, Rodoviária Estadual, um outro bloqueio. E essa equipe também visualizou o C4 aproximando e retornaram. Eles retornaram. Ou seja, minutos após o roubo ao carro forte, eu já tinha notícia de rastro dos criminosos. Porque as equipes fizeram bloqueio, já sabiam o que fazer mesmo na cidade sem ter aquele plano de defesa. Aqui na entrada de Coronel Sapucaia, um outro bloqueio. Está ali a viatura da Polícia Civil, da PM, um trator e miguelitos utilizados pelos criminosos no roubo ao Sicredi em janeiro de 2019. Então eles montaram esse bloqueio, ficaram lá para trás e o C4 também brotou ali naquela rodovia para tentar ultrapassar, viu que tinha um bloqueio e eles retornaram. Então o cenário que a gente tinha era roubo ao carro forte. Senhores, isso aqui, ó, do ponto ao carro forte até Coronel Sapucaia, deve dar uns 100 quilômetros mais ou menos. É longe? Daqui ao do carro forte até esse bloqueio aqui da entrada Geral Moreira, uns 70. Então o cenário que a gente tinha pós-ocorrência, imediatamente após a ocorrência, era um roubo a carro forte, os criminosos empreenderam fuga nesse rumo, não conseguiram, tentaram entrar aqui, não conseguiram, vieram para alguma estrada vicinal, tentaram entrar aqui e não conseguiram. É um ganho de inteligência já ou não? Já é uma luz para as nossas equipes? É. E aí, utilizando a nossa doutrina, a gente entendeu que eles queriam vir para esse rumo. Então a gente começou no primeiro, segundo dia, visitas em chácaras e fazendas, com entrevista dos nossos policiais nessas propriedades, para tentar identificar, através de entrevista administrativa, se aquele local é uma possível base avançada ou não. E daí, feitamos ali de uma chácara, através dos rastros deixados, patrulhamento em área rural, levantamento de dados, suspeição da chácara e ainda formalização de mandado de busca e apreensão naquela propriedade. E no terceiro dia de operação, juntamos ali com o pessoal da Polícia Civil, do DOF, garras da Polícia Civil, Grupo Aéreo e a Polícia Militar local, para fazer o cumprimento do mandado de busca e apreensão, terceiro dia após a ocorrência. E o cenário foi esse.
O Zé de Lessa encontrava-se ali na propriedade física, empreenderam fuga para o mato, e daí teve o confronto em algumas áreas de mata ali no fundo da propriedade. Depois, mais coletes e munições encontrados, mochila do proprietário do C4, armamento, colete, munição. E o cenário foi esse. Fuzil .50, .30, 7,62. Palavra do nosso secretário, comemora a operação com 5 mortes. O secretário da Bahia disse graças a Deus, após morte de líder da quadrilha em Mato Grosso do Sul. Isso aqui é uma tipóia utilizada pelo Zé de Lessa. Ele não mexia o braço esquerdo por conta de um tiro de fuzil 7,62 numa outra ocorrência de assalto a banco. Ele utilizava uma tipóia no braço esquerdo. E essa tipóia a gente mandou lá para o Plínio e para o Altevan. Quando a gente chegou na base, o Altevan faz parte aqui do nosso grupo Alfa Bravo, me ligou e contou a seguinte história, que eu não sabia naquela época lá em Belo Horizonte, Dourado, eu não sabia. Ele me contou a seguinte história: o Zé de Lessa montou a facção Bonde do Maluco na região onde eles foram criados, eles são amigos de infância. O pai do Plínio, policial civil, e o Zé de Lessa, com seu bando, entrou na casa do Plínio e matou o pai dele. Tempos depois, eles viraram policiais militares, oficiais da PM da Bahia, e foram trabalhar naquela região. E eles começaram uma caçada ao Zé de Lessa. E o Zé de Lessa fez um atentado ao capitão Altevan, e ele conseguiu escapar. Ele me contou essa história, e como eu estava com a tipóia lá, a gente mandou essa tipóia para eles em homenagem ali ao desfecho da ocorrência. E alguns meses depois, o Neildon lá do Maranhão, o pessoal do Maranhão aí, né? Pronto. O Neildon, através do Luiz, né? Conseguiu meu contato. O Luiz foi fazer um curso lá no BOP de negociação, e ele ficou sabendo da ocorrência lá do Zé de Lessa. Um ano antes, senhores, em Bacabal, Maranhão, teve ocorrência na Serete, e o Major Neildon, com sua equipe de patrulha rural, é isso, né? Patrulha rural? De patrulha rural, pernoitando num pelotão na companhia da PM, o quartel foi atacado e o Major Neildon catou seu fuzil, rastejou, pulou 2 residências vizinhas da unidade policial e conseguiu neutralizar, acho que 4 criminosos. Dentre eles o Dó, o irmão de Zé de Lessa. Isso aí foi um ano antes da morte do Zé de Lessa, que foi em 2018, novembro de 2018. E esse ano, a família do Major Neildon e a sua equipe policial, eles foram ameaçados pelo Zé de Lessa. Então, o Zé de Lessa, inclusive, oferecendo dinheiro para outros criminosos matarem essa equipe policial. E daí, com o Luiz lá no BOP, lá fazendo o curso de negociação lá do Maranhão, o Neildon mandou essa mensagem lá. Foi um prazer ter conhecido o senhor, queria muito saber quem foi o guerreiro que permitiu mais tranquilidade para a minha família. Por que eu trago isso aqui, senhores? Lá em 2013, quando a gente abraçou a ideia do Mato Grosso, a gente não sabia se ia dar certo ou se... A gente não sabia. A gente sabia o nosso objetivo, que não queria que o Mato Grosso do Sul virasse um caos. E com isso, a gente fez com que, com orientação à tropa, que os nossos policiais saibam o que fazer nesse tipo de ocorrência. Então, hoje, eu não tenho como medir quantas vidas a gente salvou. Quantos roubos a banco, base de valor, carro forte, o Mato Grosso do Sul evitou através dos planos de defesa, simulado e orientação à tropa. Mas isso aqui, para mim, essas 2 histórias que eu contei aqui, já vale a pena tudo que foi feito desde 2013. O Samir está na 36ª palestra, e eu acho que eu tenho mais de 80. Eu contei 80 em Umuarama, né? Já foi muito mais. Instruções para a tropa do Mato Grosso do Sul, Polícia Civil, outros estados. Então, a partir do momento que a gente salva vidas, e isso aqui salva vidas, a gente vai continuar lutando e fazendo com que essa instrução e essa orientação seja levada aí para os outros estados. Beleza, senhores? Meu contato do Samir está